Olá pessoal, aqui é Rodrigo Fonseca e antes de iniciarmos essa aula de hoje, eu quero que você se lembre de ativar o sininho, de fazer a sua inscrição no nosso canal para que você seja lembrado toda vez que postarmos um novo conteúdo, e isso acontece regularmente toda semana. Na última aula, nós vimos sobre como você pode tratar as imagens, quais imagens são importantes e como você pode inseri-las dentro de um arquivo para iniciar o seu planejamento digital do sorriso. E nessa aula nós vamos ver como aproveitar agora esse arquivo que já deve estar pronto e você fazer então o seu planejamento digital do sorriso. Vamos lá! Deixa eu tirar essas linhas que eu quero mostrar a vocês como nós vamos obtê-las. Isso é uma parte importante dentro do uso desse software aqui. Deixa eu colocar essa reguinha. Bom, a primeira coisa então agora é a gente voltar lá naqueles slides e pegar a principal fotografia, que é essa do sorriso, e levar para esse outro slide aqui. Agora eu vou ampliar essa foto e vocês estão vendo que tem uma reguinha aqui em cima. Eu seguro nessa reguinha e trago uma linha. Para que servem essas linhas? Para a gente checar se realmente aquela correção que eu fiz da inclinação do rosto da paciente está legal. Então vejam que eu estou passando certinho. Ó, aqui na orelha não está muito legal. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou selecionar a foto, venho aqui em organizar e vou fazendo alterações no ângulo. Ó, na hora que eu fiz esse primeiro clique, alterando 1 grau, eu já praticamente consegui resolver o problema. Então eu acho que aqui ficou uma angulação um pouquinho melhor. A foto está levemente inclinada, não importa para nós, o que importa é que estejamos bem certinhos. Estou aqui colocando uma linha na região de linha média dela. Vejam que estou percorrendo as duas sobrancelhas. Eu estou... Deixe-me voltar de novo, que agora eu fiquei na dúvida se eu estou na melhor posição. A região do olho aqui está melhor, ó. Então eu vou preferir deixar nessa posição inicial, a mesma que nós tínhamos feito a correção lá. Então beleza, essa é realmente a posição que nós queremos. A partir daí agora, para eu não perder essa imagem, eu vou duplicar esse slide. Então está aqui, o slide está duplicado. E agora eu vou pegar essa imagem dela aqui, que já está corrigida, e vou ampliar para ficar praticamente só o sorriso mostrando aqui, ó. Pode entrar. E eu tenho que ir lá? Não sei, você quer para pegar? Não sei, pergunta pra ele se pode ficar lá, eu pego depois, como é que é? Então depois de nós fazermos essa ampliação da imagem, agora nós vamos voltar lá nas fotos que coletamos e selecionar uma dessas aqui. Deixa eu ver, essa daqui eu acho que parece que ela está melhor. Então vamos voltar lá e vou colar ela aqui em cima e nós vamos tentar agora coincidir as duas imagens para ver se está certinho aqui nessa região. Vamos trazer aqui assim. Aqui eu vou pegar aqui, eu acho que é estilo. Vou deixar essa minha imagem mais transparente e vou ampliando-a até que eu veja que está praticamente coincidindo uma com a outra, ó. Se a angulação estiver diferente, elas vão aparentar a diferença, né?
Ó, então vejam que os dois centrais estão certinhos, mas na hora que eu chego aqui em lateral, em canino, no outro, eu não estou na mesma posição, o que significa que as duas fotografias estão em posições diferentes. Se elas estão em posições diferentes, teoricamente eu teria que trocar essa imagem por uma outra que me fornecesse melhor qualidade visual. Então vamos deletar essa daqui. No caso da Bruna em especial, como o sorriso dela não vai receber nenhuma correção gengival, se o sorriso fosse um pouquinho mais alto e mostrasse a gengiva, eu poderia até utilizar aquela imagem ali. Vamos ver se essa outra vai ficar numa angulação melhor. Vou diminuir aqui para ela ficar mais transparente. Parece que essa daqui vai estar numa angulação melhor. Trazer. Mesmo assim, pessoal, é importante que vocês saibam que é difícil conseguir bater perfeitamente duas fotografias feitas da mesma paciente, mas feita em segundos de diferença, né? Então, ó, essa está um pouco melhor do que a outra. É possível que a gente a use. Então eu vou deixar aqui para os dentes ficarem mais parecidos possível, o tamanhozinho. E agora volto para a opacidade normal. E aqui nós vamos fazer o uso dessa imagem no jeitinho que vocês estão percebendo aí. Vou descer aqui um pouquinho. Pronto. Agora com essa reguinha, lembra que a gente tem lá a medida da distância interpupilar da Bruna. Eu vou pegar aqui, ó, uma linha daqui até aqui e vou fazer o equilíbrio dessa régua agora para eu descobrir qual é a medida dos incisivos da Bruna, porque a gente ainda não sabe. Se eu tivesse com o modelo, basta medir e a gente pula essa etapa, né? Então essa etapa passa a ser desnecessária, mas como nós não temos aqui a medida, eu vou precisar usar esse recurso. Então vejam que eu vou aumentando até eu chegar no 58,9, né? Que é mais ou menos a medida ali que a gente viu. A medida dela, ó, passou um pouquinho. Vou aumentar mais um pouco. Vamos ver aqui. Ela está praticamente na medida da distância interpupilar, 55, 6, 7, 8, quase 58,9. Então é isso daqui que nós teríamos, a régua padronizada para ela. E daí agora eu estou aqui em 58 milímetros e vou fazer a medição aqui do incisivo central da Bruna. Mas vejam que se eu mantiver a régua nessa dimensão, é difícil da gente conseguir medir. Então, para facilitar, nós vamos pegar a régua que está padronizada. Vamos ali, ó. Vejam que eu tenho aqui 2180, 2182. Se eu dividir isso aqui por 10, então vou tirar um zero aqui, vou tirar esse outro, a reguinha diminui numa proporção de 10 e aí eu consigo então fazer a medição de uma maneira muito mais tranquila, mais fácil ali, né? Então agora isso passa a ser uma régua milimétrica, né? Então vejam que, olha só, agora dá para a gente fazer a medida. Como está padronizado já, eu vou novamente duplicar esse slide para não perder o anterior. Eu posso agora deletar o rosto, seleciono as duas imagens, uma coisa aqui atrás, deixa eu deletar, seleciono as duas imagens,
agrupo para todas se ampliarem simultaneamente no mesmo valor, então eu não estou perdendo a padronização que fizemos. Ampliei, olha só, e daí agora eu tenho exatamente a régua nas dimensões que a gente precisa. Vamos tirar isso daqui, que agora não é mais necessário, para que a gente proceda com o planejamento estético do caso. Nesse caso em especial, nós não vamos fazer nenhuma consideração a respeito de cirurgia periodontal, justamente porque a Bruna já fez as correções periodontais. Mas quando eu tenho alguma necessidade, porque o paciente tem muita exposição gengival, então normalmente nessa imagem aqui, deixa eu duplicar esse slide para eu mostrar isso a vocês. Nessa imagem aqui, eu gosto de desenhar a posição do lábio para eu saber aonde o lábio está em relação aos dentes. Então, com algum recurso, aqui no Mac tem uma canetinha, e aí você faz esse desenho do lábio. Ó. Então é só ir circundando o lábio. Ó. Opa! Cometi algum erro aqui, deixa eu voltar. Deixa eu posicionar melhor aqui, que aí aqui dá pra gente fazer. Então, vejam aqui. Ó, eu consigo ir desenhando, vou desenhar bem rapidinho, só para que vocês vejam isso. Só eu desenho o limite do lábio, só para eu saber aonde está o lábio dela em relação à posição, principalmente ali a essa posição, ó, gengival. Então aí nós teríamos isso, e esse desenho aqui eu transporto para essa situação aqui, ó. Então eu vou transportar ele muito a grosso modo aqui, porque a gente não tem a padronização, mas é só para que vocês observem. Opa, aí, deixa eu colocar ele para aumentar proporcionalmente. Então ali o sorriso dela é mais ou menos assim. Seria uma coisa mais ou menos como isso aqui, ó. Então só para que vocês tenham uma noção, vamos supor que o meu paciente tiver sorriso gengival, então seria alguma coisa assim, né, na hora da gente transportar, e aí eu tenho a condição de medir essa distância e saber o quanto eu preciso de tirar de tecido gengival. Não é o caso aqui da Bruna nesse momento. Então agora nós vamos pegar aqui esses quadradinhos. Eu já tenho eles prontinhos aqui, transporto eles para cá e vamos colocar dentro das medidas dela. Então, deixa eu selecionar aqui para a gente fazer algumas anotações. Vamos ver quanto mede a largura do incisivo central da Bruna. Olha só. Eu vou posicionar bem certinho aqui na distal, já está corretinho ali na mesial. E agora eu venho aqui, ó, ele mede praticamente 8, né? Vamos colocar aqui, ó, incisivo central 11, central 11, com a largura de 8 e o seu comprimento, vamos ver, a linha até ali já está posicionada, ele está medindo 9,3 e aqui vamos colocar comprimento 9,3. Nós já vimos que
a Bruna tem uma distância interpupilar de 58,9. Então, indo aqui para o e-book, vocês estão vendo que a largura do central deve ser a distância interpupilar dividido por um coeficiente x. Nós podemos dividir por 7, 7.2, 6.6. Conforme você aumenta o tamanho desse número, diminui a largura, consequentemente também diminui o comprimento. Então, é seguir mais ou menos esse desenho para a gente chegar nas larguras de todos os elementos. Essa largura até agora ela é teórica. Então, eu vou pegar aqui uma calculadora. Deixa eu pegar essa calculadora ali de novo. Para cá, e aqui nós vamos fazer essa continha, olha só. Vou voltar só para ficar mais visual para nós. Então, aqui, vamos lá, 58,9. Vamos fazer primeiro dividido por 7. Então daria 8,4. Se nós percebermos aqui, eu tenho uma distância, vamos fazer uma medição, ó, dos dois centrais da Bruna. A Bruna tem, no primeiro momento, quem percebeu aqui atrás, olha só, uma pequenina divisão, uma distância pequena aqui, ó, de uma discrepância, na verdade, da linha média em relação à linha dentária. É uma discrepância aqui considerável e precisamos observar que essa discrepância tem algumas razões. Uma das razões aqui é que esse elemento dela está muito mais largo do que esse outro. Então, se nós jogarmos um pouquinho aqui desse dente invadindo o espaço que está ocupado por esse que está mais largo, a gente consegue fazer um equilíbrio melhor entre a dominância dos dois centrais e, além de fazer esse equilíbrio, ficar mais próximo da linha média. Desvios de linha média de até 2 milímetros são pouco percebidos. Então nós precisamos fazer esse controle aqui agora. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou fazer então a medição de qual que é o espaço que nós temos para ocupar com os dois centrais, visto que ela não vai fazer ortodontia. Então, nós não temos diastemas a serem fechados. Até aqui nesse local eu tenho 15 milímetros. E depois desses 15, nós temos mais 1 milímetro. Então, nós temos 16 milímetros. Tendo 16, eu posso ocupar para cada um 8. Esse incisivo aqui já tem 8. Vamos ver quanto que o outro tem. Vamos fazer a medição aqui. Opa. (7,9). Então, olha só que interessante. Nesse caso da Bruna, a gente acredita visualmente, né, nós observamos e achamos que os dois incisivos têm dimensões diferentes. Na verdade, eles não têm dimensões diferentes. O tamanho, a largura deles está exatamente igual, só que a área de reflexão de luz desse dente está maior do que a desse. Então, por isso, a gente tem a impressão virtual de que esse elemento está realmente mais largo do que esse, e não é. Então, eu posso continuar com a mesma dimensão que eles têm de largura, que nós vamos estar equilibrados, os dois elementos. Não vamos conseguir alinhar perfeitamente esses dentes em relação à linha média, mas nós vamos tentar fazer o caso ficar o mais bonito possível, dentro dessa que é uma limitação que nós temos, né? Então, ó, os dois quadradinhos estão com a largura padronizada, copiei e colei um quadradinho,
Vou até deletar esse outro aqui. E agora precisamos fazer o cálculo do comprimento. Então vejam, se eu fizer ali a primeira conta, distância interpupilar, se fosse dividido por 7, não chega no 8. Vamos dividir por 7,2 para a gente ver. 58,9 dividido por 7,2. Praticamente estamos chegando dentro daquela proporção que necessitamos, né? Então, 8 a 8,2 dá uma razão legal aí para esse caso. Então, aqui seria 8,2. Vamos verificar aqui, então, essa possibilidade para a gente colocar 8,2 em cada um desses dentes, ó. Então, deixa eu tirar esse quadradinho para lá. Aqui. E vou trazer essa linha até na região do 8,2, ó. Vou deixar essa linha um pouquinho mais fina que ela tá nos traindo. Ali. Então, um espacinho até aqui, ó. Pronto. Agora eu deleto esse. E vou jogar esse outro aqui. Os dois ficarem juntinhos. Vejam que agora eu seleciono os dois quadradinhos. Aqui nessa região distal, eu estou um pouquinho longe da distal. Como eu tenho interesse de que esses dentes caminhem para o lado esquerdo da paciente, direito da tela, eu vou direcionar para lá. Então os dois quadradinhos estão exatamente com a mesma largura, mas o nosso interesse é que esse dente venha mais próximo da linha média, então estou direcionando ele um pouquinho para cá. Então, beleza, agora vamos calcular o comprimento. Então até agora esse 8,2 ali é a largura desejada dos centrais. Agora, para que a gente calcule, eu vou pular aqui um pouquinho, para que a gente calcule o comprimento do central, temos que fazer essa continha. Então, a largura multiplicada por 1,25. Então, ali, ó, vezes 1,25, que daria 10,2. Então, comprimento, aqui, comprimento vai ser 8,2 vezes 1,25, o que dá 10,2. Agora vamos medir lá. Vocês se lembram que eu disse que nós não vamos fazer nenhuma correção gengival periodontal nela, porque já foi feito. Então eu vou trazer aqui essa linha até ali a região gengival. E agora aqui, ó, vamos nos orientar em 10,2 e eu trago agora até chegar no final. Então, a mesma coisa essa outra aqui, posicionei direitinho. Pronto, com isso a gente já tem a medida do central. Vejam que agora eu posso fazer uma medição aqui, ó, e identificar que para esse incisivo eu tenho que ter um acréscimo na região incisal em torno de 0,8. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, vou pegar aqui esse amarelinho e vou colocar aqui para mim, ó, que eu quero um aumento de 0,8 para esse incisivo. Deixa eu diminuir o tamanho desse texto aqui um pouquinho. Que isso caiba aqui, pronto. E agora, nesse outro incisivo, dá 0,7 mais ou menos, né?
0,607. Deixa eu checar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então 0,7. Mais ou menos 0,7 de aumento incisal aqui. Nessa pequena região, ó, nós vamos ter aqui 0,5. Deixa eu pegar aqui esse outro. Então agora a gente coloca lá, ó, a dimensão da medida naquele local que nós vamos trabalhar. Diminuir aqui também esse texto. 0,5. E aí eu tenho condições também de já colocar a medida específica desses dentes para fazer a orientação para a minha equipe de trabalho, né, para o meu protético, ou mesmo eu, quando for executar esse enceramento. Ó. Então, deixa eu trazer essa outra para cá para não atrapalhar. Esse dente aqui vai ficar com 8,2 e 10,2, a mesma coisa. O outro elemento aqui ao lado. Posso fazer essa colocação. A partir daqui nós vamos fazer esse mesmo cálculo para todos os outros elementos, só tomando cuidado que a visualização dos dentes que começam a entrar na curvatura da arcada, ela nos trai em relação à largura. Então, muitas vezes a largura que nós formos medir aqui não vai ser a largura que vai ser aquela a ser reproduzida, porque os dentes estão entrando na curva do arco. Então, aqui a impressão é incorreta de largura, mas vamos seguir na nossa avaliação. Então, vejam que depois que eu tenho a largura do incisivo central, se nós tirarmos 25%, nós temos a largura que nós desejamos para o lateral. Então, se eu tenho aqui, ó, agora vamos colocar aqui, ó, incisivos laterais. Ó, a sua largura vai ser 8,2 menos 25. Opa! Vou colocar aqui, ó, vezes 0,75, que significa a mesma coisa que você diminuir 25%. Então, 8,2 vezes 0,75. Isso dá 6,15. Então, 6,1. Depois nós vamos calcular o seu comprimento. E nos caninos, vamos fazer uma verificação aqui. O canino vai ser 8,2. Os caninos são 10% a menos. Então, multiplicado por 0,9. Então, 8,2 vezes 0,9, então dá 7,4, 7,4. E o seu comprimento nós vamos calcular agora. Então, para os incisivos laterais, olha só, eu tenho que pegar a sua largura e multiplicar por 1,44. Então é 6,1 vezes 1,44. Vamos pegar lá a calculadora, 6,1 vezes 1,44, 8,8. Então isso dará 8,8. E o canino multiplicar por 1,38. Então 7,4 vezes 1,38. E isso dá 7,4 vezes 1,38. Opa, fiz alguma coisa errada ali.
7,4 vezes 1,38. 10,2 também, ó. 10,2. Dimensão bem próxima do central. Agora, isso tudo que a gente está vendo aqui são medidas que são padronizadas. Agora nós vamos aperfeiçoar isso de acordo com uma segunda parte aqui do e-book. Então aqui a gente teria que anotar essas dimensões e agora nós vamos verificar o que a gente precisa. Primeira coisa, para personalizar, trespasse. Nós precisamos ter guias nessa paciente. Se vocês observarem aqui atrás, ela já tem uma certa posição bacana em relação ao guia anterior, então esse aumento que nós colocamos vai continuar fazendo essa proteção que já existe. A proteção desse canino está bacana também, está suficiente. Do outro canino também continua suficiente, então está bacana em relação a esse ponto. Não temos uma demanda funcional importante aqui nesse caso. Então a nossa demanda é muito mais estética agora, né? Então vamos voltar lá. Segundo ponto, análise do lábio superior com colo. Essa análise ela já foi feita antes, dentro do aspecto da cirurgia periodontal que foi realizada. Então aqui nós não precisamos nos preocupar, porque nós não vamos mexer lá em cima. Vamos verificar a exposição dental. Então a fotografia da exposição é essa que nós precisamos verificar. E as mulheres mais jovens têm uma grande exposição. Então vejam que no início a gente já vê que a Bruna tem uma exposição importante já. Não há necessidade de que façamos uma ampliação maior ainda e tenha muito mais dente exposto. Então apenas aquele quase 1 milímetro que nós vamos colocar aqui já vai dar um nível de exposição bem interessante para ela, porque ela já tem isso naturalmente. Então continuamos seguindo nesse planejamento aqui, está tudo ok até o momento. E agora a análise dessa curvatura. Então, na hora que a gente olha em relação ao lábio inferior, os caninos laterais, centrais vão formando uma linha que percorre aqui de maneira equidistante entre eles em relação ao lábio. Então vamos voltar lá atrás para a gente ver como está essa linha. Ó, é uma linha que está bem legal, então a gente precisa continuar mantendo essa linha. Ó. Vejam que nesse traçado que eu passei ali, dá para perceber claramente que se nós jogarmos um pouco mais nos caninos, a linha começa a ficar muito íngreme. Então vamos voltar lá. E vejam só, aqui eu vou pegar e duplicar isso e chegar lá nos caninos. Vou diminuir aqui porque a largura não tem interesse. Lembram que aqui já está em 10.2. Se ela estiver em 10.2, eu vou ter uma ampliação muito grande dessas pontas de canino. Então, para nos ajudar, vamos pegar aqui essa linha verdinha que vai ser aperfeiçoada aqui para esse caso. Vou colocar, movimentei ali, vamos pegar essa linha, vou posicionar ela ali. Aqui eu já vou chegar lá no central, no premolar. Deixa eu trazer aqui um pouquinho. Então mais ou menos nessa posição. E aqui também uma outra curvatura. Vamos corrigindo aqui para ficar bem suave, formando uma curvatura legal. Então, beleza, vejam o seguinte, se nós ampliarmos esse canino na dimensão toda que foi idealizada pelas contas,
nós vamos ficar com caninos muito grandes. Então eu vou reduzir essa dimensão aqui. E nós vamos verificar se essa dimensão vai ser interessante. Então, ó, deixei os dois na mesmo tamanho. Vamos medir aqui o que nós temos agora. Ó, o canino praticamente com 9. Eu vou chegar aqui em 9 para facilitar nossas contas. Ó. Com 9. Vou posicionar aqui. Ó. 9, 9,1. Vou diminuir aqui de novo para 9. Pronto. Vamos checar lá no outro. O canino pode ser até meio milímetro simultaneamente menor na cervical e na incisal do que os centrais. Então, se a gente lembrar que esses centrais estão com 10.2, se nós fizermos o canino com 9, estamos numa posição legal, a demanda funcional é menor, então conseguimos chegar num meio termo interessante para os caninos. Deixa eu trazer aqui, só para ficar direitinho, beleza. Agora vamos ver os laterais. Os nossos laterais estão com 8,8 de necessidade teórica de comprimento. Vamos colocar aqui do jeito que eles estão na cervical. Nós não vamos fazer essa medida, essa alteração na cervical. E vamos verificar se o 8,8 está interessante para esse elemento. Então vejam que ele está começando ali. E aqui está praticamente no 8,8, agora corrigir 8,8. Então nós vamos conseguir fazer um incisivo lateral com um pequenino aumento nessas regiões. Vamos lá no outro também, fazer esse mesmo posicionamento. Agora eu desço, vamos ver aqui até onde chega no 8,8. Aqui, deixa eu ver mais próximo. Eu posso reduzir aqui um pouco. Pronto, estamos no 8,8. Vejam que com isso nós conseguimos deixar uma linha quase harmônica. Eu estou vendo que esse incisivo lateral aqui está com um degrau muito grande em relação a esse central. Os incisivos laterais, eles têm normalmente uma diferença daqui para cá de até 1 milímetro. Então vamos fazer uma aferição aqui do que seria 1 milímetro. Vamos ver quanto que tá. Ó, tá praticamente 2. Então eu vou diminuir, eu vou aumentar um pouco aqui para ele ficar equilibrado em relação àquele outro. Vamos ver se os dois estão mais ou menos na mesma posição. Ó, posso reduzir um pouquinho esse que acabei de aumentar. Posso reduzir aqui um pouco. E aí chegamos numa posição agora mais, teoricamente, mais agradável entre eles, né? Formando um conjunto da obra mais harmônico. Vou ver aqui quanto a gente precisa de aumento. Então, aqui bem no centro do dente, 0,7. Vou copiar este e jogo lá, um aumento de 0,7. Esse canino, um aumento de 1,3. Vamos lá no outro. Aqui um aumento praticamente também de 0,7. Lá no outro canino. Agora um aumento menor. A gente conseguir fazer esse equilíbrio dos dois lados. Que aqui praticamente vai dar 0,6, né? Pelas medidinhas nossas. Não tem como a gente fazer a determinação das larguras através dessas imagens aqui, então nós apenas vamos transportar o que seria o cálculo que acabamos de fazer
para facilitar ou o protético ou você mesmo, caso seja você que vai fazer o seu enceramento, né, das medidas que você calculou e acredita serem aquelas que darão certo. Então, ó, a largura 6,1 e o comprimento nós fizemos uma pequena alteração, passando aqui para 9,1 em relação ao 8,8 que havíamos calculado. Então, 9,1. Vamos lá no canino. Os caninos estão com 9. Então, vamos passar aqui 9 de comprimento e 7,4 de largura. 7,4 de largura. Vamos lá no outro lateral. Esse lateral aqui está com os 8,8, ó. Acabou esse lateral ficando dentro do comprimento calculado. Interessante. Então vamos lá, ó. 8,8. A sua largura nós vamos manter isso e durante o enceramento nós vamos checar, ver se essa largura é realmente aquela que necessitamos e vamos ver o comprimento desse canino, porque o aumento dele é diferente do outro. Então esse canino fica com 9 de comprimento. Bacana, os dois caninos ficaram com o mesmo comprimento. Vou deixar essa reguinha aqui, já posso apagar isso. E agora nós temos aí todo o planejamento dela desenhado. Vou duplicar esse slide. Esse aqui agora já não tem mais interesse. E agora eu posso fazer uma aferição do formato do rosto da Bruna, para verificar qual é o padrão de dente que mais se adequa a ela. Normalmente o dente masculino tende a ser mais quadrado e o dente feminino tende a ser mais arredondado. Vamos então verificar esse mais arredondadinho, se ele ficaria interessante para a Bruna. Eu creio que sim, pelo formatinho do rosto dela. O rosto parece um pouco triangular. Então vamos deletar isso. Aqui eu vou virar esse dente para cima e ajustar ele aqui no rosto dela. Deixa eu voltar aqui. Ajustar aqui no rosto para a gente certificar, né, que o padrão parece realmente que é esse, ó. Então, não existe uma correspondência perfeita disso, mas normalmente esse padrão de dente é aquele que mais agrada a maioria das pessoas. Então, para isso, nós vamos vir aqui. Deixa eu tirar essas medidinhas, elas não nos atrapalharem nesse posicionamento, apenas para que a gente tenha essa noção do contorno novo desses elementos durante essa fase do nosso planejamento. Então agora eu vou pegar isso, ó, posiciono e vou ampliar. No início eles vão ficar um pouco distorcidos até que a gente chegue na posição correta dos elementos. Ó, não está legal, agora eu vou desagrupar para ir conseguindo trabalhar cada um até que eles se enquadrem certinhos dentro desse formato que estamos idealizando aqui. Olha só, os dois centrais. Agora aqui esse caminho, leva ele para lá. Vou ajeitar aqui esse lateral. O caminho chega até aqui. Diminuir aqui na região cervical. Vou diminuir aqui na incisal também. Esse outro lateral vamos reposicionando. Já quase deu certo ali. Aqui eu encaixei. Agora vamos encaixar esse canino. Pronto, está encaixado. Daqui eu vou fazer uma nova cópia
Vou tirar agora esses detalhes apenas para que a gente fique com essa dimensão nova. Vejam só. E aqui temos então a teórica correção que vamos fazer no caso da Bruna. Acredito que a chance de dar certo parece ser muito grande. Então vamos partir agora para a fase de enceramento, restaurações, etc. para a gente ir realizando esse caso. Então é assim que a gente faz esse desenho do sorriso para que nós consigamos, a partir daqui, restaurar os dentes e ter uma congruência muito interessante entre rosto e dentes. Um grande abraço a todos vocês, ativem aí as notificações do canal para que vocês possam sempre serem informados a respeito de novas aulas, novos tópicos que vamos sempre colocando usualmente aí no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!